Queria fazer uma pergunta, já que a senhora trouxe os Correios. Para onde que foi os bilhões que o PT desviou dos Correios, sendo que é uma empresa que não tem concorrente e no governo Dilma deu prejuízo? A senhora sabe explicar como é que uma empresa pública que não tem concorrente dá prejuízo? Sendo que eu quero dar parabéns, só um pouquinho que eu não terminei a pergunta. Por que essa privatização? Por que as empresas querem privatizar as estatais se elas não dão lucro? Ok. Qual é o lucro da Petrobras hoje? Da Petrobras não, do próprio Correio, você sabe? Não sei. Então a gente tem que saber para debater. Não é só 20 nem Correios. sempre. Até porque a pauta não era os Correios. Ah, tá. Mas quem trouxe para a pauta foi a senhora. Então a senhora está trazendo com segurança, tem que então saber me responder. Fala, quais foram os lucro dos Correios, 3,7 bilhões, e é a primeira vez que o Correios dá lucro. Então, primeira vez desde quando o Dilma vai caçar os dados. Não, você não tá tem dados os nenhum. Dados, uai. Pesquisa então, no Google. Não, o Google não é fonte. Você quer confrontar os dados? Não, eu quero Apareça que você com novos dados. Eu quero que você te falando o número real. O Correio, ele deu um lucro de 3,7 bilhão. Pela primeira vez na história. Depois do governo Lula e Dilma. É o seguinte... foi a primeira vez. Agora eu posso falar? Não. Então, é esse que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, quer impedir as pessoas de falarem. Esse é o problema que... Isso fez eu sair do meu privilégio. Eu que vim de escola pública, acabei de vir, sabe de onde, professor? De onde, meu querido? Lá da escola. Não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa ser falso. A gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falso, eu estou dialogando com você. Não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Primeiro você me chamou em off de... Não sou seu companheiro, eu sou companheiro da minha esposa. Eu sei que isso aí é uma linguagem de vocês, o partido dos trabalhadores e trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Mas é um discurso muito agressivo, né? Ah, ficou ofendida? Não, nem jeito Então deixa eu falar agora. A ofensa ela só vem quando a gente incorpora. Então, não receba nenhuma incorporação, principalmente de espírito aí. Acredito que você também seja trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... Eu acordo antes da senhora. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber. É o seguinte. Olha, meu Deus. Os Correios, se você quiser, é só perguntar a informação que eu te dou. Não tem dados, não tem fonte. O meu é eu mesmo. Eu acordo às 4h41 da manhã. Você acorda que horas? Você acorda que horas? Como é que é? Que hora que você acorda para começar o dia? Qual é a importância dessa pergunta para o debate? Então, eu tô te falando, eu falei... todos os dias 5 horas da manhã porque eu tenho que estar 7 horas atrasado. Eu acordei 4h41, trabalhador mais ferrenho que eu não tenho. Isso te faz melhor do que qualquer outro trabalhador? Eu só falei que eu acordo mais cedo. Isso está te incomodando? E isso é maior? 19 minutos antes. Isso é maior ou menor? Ninguém falou isso, você que está incomodado. Isso é complexo de inferioridade que a esquerda tem muito bem. Presta atenção. Querido, vamos para o debate. Quem trouxe a questão do Correio foi ela. Não sabe qual que é a lucratividade do Correio. Do governo vermelho para cá, foi a primeira vez, inclusive, ela está fazendo eu fazer algo que eu não concordo. Que tem que dar parabéns para o Bolsonaro. Bolsonaro está de parabéns porque fez os Correios dar lucro. E esse lucro é do povo, que é uma empresa estatal. Eu não entendi o que ela veio trazer esse assunto, porque ela nem domina esse assunto. Mas o debate é livre, ela pode trazer o assunto que for. Inclusive, ela falou o seguinte, sobre a multidão. O presidenciável Luiz Inácio, ele é o único que anda com metralhadora na rua e eu não vejo ninguém na rua a não ser comício fechado. Ele é o primeiro a negar aí nos debates. E aí o que eu quero falar para você é o seguinte... Realmente, o que você vê nas pesquisas é real. Se pesquisa fosse tão importante, o Bolsonaro não tinha ganhado a eleição. Sabe o que aconteceu, professor? Em junho de 2018, o Bolsonaro que vocês tanto amam tinha 1%. Opa! O Bolsonaro que a gente tanto ama? Então você odeia o Bolsonaro? Não, mas eu não amo. E qual que é a sua relação de emoção com ele, então? De oposição. E não tem amor nem ódio? Não, é oposição. É neutralidade? Política. Isso. Então deixa ele em paz, deixa ele governar até o final, já que é neutro. Para transformar pessoas como você, trazer mais pessoas como você para o nosso ambiente político? O que eu sou? O que é eu, então? O que ele transformou? Eu acho que é um Estado em que são pessoas ocupadas somente com políticas neoliberais, que veem empreendimentos estatais voltados para o povo, sempre trazem a economia à frente em benefício e secundariza o benefício da população. E não é o que o Partido dos Trabalhadores, não é o que a esquerda, respeito a sua posição, essa posição empresarial, deve ter, o campo da democracia, cabe isso, mas não nos coloca, não nos impera a ocupar um lugar que eu tenho que quem resolve o problema do país são 100 milhões de trabalhadores. Eu não terminei de falar, ué. 100 milhões de trabalhadores com 20 milhões e 800 mil empresários. Quem que é a força do país? Não é o governo. São os empresários? Não, são os trabalhadores. E não é o Partido dos Trabalhadores, porque ninguém lá trabalha. O Partido dos Trabalhadores fala que quer acabar com a fome. Você já viu 5.570 diretórios do PT distribuir sopa para alguém? Esse povo não está preocupado com fome, não. Esse povo é demagogo, esse povo quer sucatear o Estado, são ineficientes. Eu quero saber, professor, já que você trouxe os Correios, ajuda também com a Petrobras, a Dilma queimou o caixa inteiro da Petrobras, sucateou o bem, uma empresa que não tem concorrente. Eu queria saber, a senhora que é entendida de história, volta na história do país e mostra para nós.
como que a Dilma pegou uma empresa que absolutamente não tinha concorrência e entregou ela no vermelho, no prejuízo. Duas empresas, só fala de duas. No vermelho, a gasolina 2,29 no governo Dilma. Hoje é só olhar para as bombas de gasolina, a gente vê essa perspectiva tão diferente. Em relação a quando você fala o PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, não pensa na população pobre, isso no mínimo, para a gente não falar falácia de forma... para ser fina, isso é uma grande mentira. Não, é verdade, eles pensam nos mais pobres, foram os mais assaltados da história do país. Eu posso acabar de falar, meu querido? Sempre, eu nunca vou te pedir. Não, você está me interrompendo, isso chama sempre vou te interromper. Isso é mansplaining, isso mas não um está pode. interrompendo o outro, isso é mas liberado. eu tenho o meu tempo e eu quero que pelo menos garanta o meu tempo de resposta. Você me fez uma Rafael, pergunta, eu estou se respondendo. tiver tempo, por gentileza, dê o tempo para ela, senão você vai haver interrupção. Não estou criando regra. Perfeito, esse é um debate Quem raiz. cria a regra é a esquerda. E vocês se resolvam. Agora eu dou mais 30 segundos para a senhora. Vamos lá. Porque a senhora também interrompeu. Como que o governo... Não, eu só tô... O governo Dilma tinha gasolina de 2,59 e do Fernando Henrique tinha de 1,56, só para vocês lembrarem. O governo o tempo da professora. Uma sociedade da miséria, da condição de miserabilidade, onde nós temos hoje 30 milhões de pessoas voltadas para a situação de pobreza, onde o crescimento econômico crescia junto com a igualdade social, onde o Brasil fez parte, chegou até a 8ª economia do mundo, participava dos BRICS, ou seja, nós não negamos a condição global que é a condição do capitalismo, mas isso sempre amarrado de mão dada à justiça social. E foi nesse governo, Partido dos Trabalhadores, primeiro governo Lula, segundo governo Lula, terceiro governo Dilma, não tivemos a oportunidade de um 4º mandato por um golpe misógino, um golpe que a gente sabe que aparelhou, esse governo sim aparelhou Justiça Federal, aparelhou Polícia Federal e acabou com todos os instrumentos de democratização do nosso país. Ela citou que o impeachment foi um golpe. Você concorda? Não entendo de história. A professora de história está querendo rasgar a história. Como assim um golpe? Para a esquerda tudo é golpe. Bolsonaro falou uma coisa, é golpe. Eu vou estar lá governando e a professora vai ficar ensinando mentira dentro de sala de aula. O Pablo é um golpista. Só porque a gente não vai dar ideia. A sigla PT significa pseudo-trabalhadores. Vocês têm que saber disso. Não trabalham, são folgados e querem governar o país de novo. O que eu proponho, professor? Eu queria que a senhora fosse candidata. Não com essa ideologia, que isso é terrível para o Brasil. Só que é o seguinte, eu vim, não da extrema pobreza, mas eu vim da pobreza sim, eu sou filho de empregado doméstico, estudei em escola pública e eu posso falar para você, tem como você sair dessa ladainha. Hoje eu encontrei meu professor, Rafael, meu professor de filosofia, eu entrei na sala e fiquei chocado, professora. Eu vi a foto do Karl Marx, o mais vagabundo da história. Um cara que não trabalha, é revolto com a sua própria família, se levantou contra a própria família, não sabe nem o que tinha na cabeça dele, encontrou Engels, fez aquela merda do Manifesto Comunista e desde então vem pregando essa mentira, essa besteira no mundo inteiro. E a professora, eu tenho uma pergunta para a professora, já em cima desse assunto. A senhora conhece o governalismo? Não. Eu fiz uma pergunta para a professora de história. Eu quero só falar sobre Karl Marx, só um pouquinho. Karl Marx está sendo aqui totalmente injuriado. Não, um grande teórico que inclusive analisa a sua condição, o seu lugar, que é a questão econômica, né? Muito bom. É o seguinte, eu te perguntei do governalismo e a senhora não soube responder. Mas a gente precisa entender para falar. Eu preciso deixar ele lá na vida dele, que ele não cuidou nem da casa dele, era um gigolô, não era um pai de família, nunca fez nada de relevante para a sociedade e falou que a primeira relação... família. Não, nunca falou nada que realmente construísse base para nação nenhuma. Ele vem dividir nas nações. Mas esse cara já morreu, deixa ele para lá. Seguinte, perguntei para a professora de história... Deixou muito legado, gente, por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui deixando as minhas empresas para combater essa ideologia idiota e maluca chamada marxismo cultural. É o seguinte... Setor privado entrando no ambiente estatal, hein? Graças a Deus. Cuidado com isso, hein? Graças a bom Deus. Se o Estado não desse lucro, o que essas empresas querem dentro do Estado? Tirar toda essa farsa desse governo. Tirar essa farsa do povo para entregar para quem? Agora é minha vez de falar, né? Tem algum relógio aí? É o seguinte, eu perguntei para a professora de história se ela conhece governalismo. Ela está ali defendendo o socialismo, que nada mais é do que o comunismo gourmet. Ela vai falar um monte de coisa que não é, mas não tem socialismo? Como. É o seguinte, tem o socialismo, ela defende isso, ou o nome é comunismo, ou qualquer nome que eles vão colocar aí, ou lulismo, sei lá, a mesma coisa. Não é não, socialismo e comunismo são completamente diferentes, tá, gente? O professor fugiu das aulas de história, a gente vai fazer uma retomada aqui. Meu professor não prosperou e eu prosperei, eu encontrei ele hoje, professor. Completamente diferentes, o Lula não é comunista, o Lula não é socialista, está muito longe disso. O Lula é ladrão, então? Isso é o senhor que está dizendo. Não, foi os processos que ele teve. Não, sério, fez uma pergunta. Seguinte, eu fiz só uma pergunta. Se o Lula é ladrão, o STF disse que não. O senhor discorda do STF? Claro que eu discordo. Lá tem 11 ministros, eles discordam entre eles, quem sou eu para não discordar deles? É o seguinte, eu perguntei para a professora, ela não demonstrou nenhum conhecimento em governalismo. Ela está do lado, ela pode chamar o que quiser, mas é comunismo.
Eu acredito na governabilidade. Governalismo é uma prática muito sectarista, né? Você não sabe nem o que está falando, você nem sabe o que é. Então fala. Eu vou falar, porque eu sou o cara que é precursor nesse assunto. O que é isso? Quer aprender? Vai lá, tô pronta. A melhor coisa do professor é quando ele está pronto para aprender. Mas o aprendizado é isso. Paulo Freire fala isso. Que Acho Paulo que você Freire? nem Meu lê, né? Deus, que Paulo Você já Freire? leu Paulo Freire? Olha só, Paulo Freire, vou mandar um beijo no seu coração por todo esse serviço que já fez essa nação. Nossa, você publicou quantos livros, professor? É isso que acontece Isso que acontece na escola com pública. pessoas que defendem, que acusam o maior patrono da educação do nosso país. O maior pé de reconhecido chinelo da mundialmente, história literária né, do Brasil, com comunista, um método de alfabetização que absolutamente que revolucionou nunca o precisou mundo, de Paulo Freire para e fazer a merda nenhuma nesse país. educação, mais uma vez, desqualificada num discurso neoliberal. Sabe o que é isso, professor? Aluno de escola pública. Eu também sou aluno de escola pública. Eu não fui enganado como professora de vocês. escola pública. Ah, porque você não passou pela escola pública? Eu passei lá, não fui enganado. Não foi enganado? Vocês contaram essas cantigas para mim da antiguidade, eu passei direto. Que cantiga da antiguidade? Paulo Freire fez Freire nada. É atual, meu querido. Padim, Paulo Padim. Freire é atual. Nossa, se você pode pega demais. a formação, uma educação formada para a cidadania, você vem falar que isso Coisa mais linda é uma do mundo. coisa antiga. Sabe o que está formando? Você está aqui exercendo Gente sua cidadania. esquerda. E foi por causa do Paulo Freire? Paulo Freire prega Coitado, isso na educação. coitado. Se os seus professores te ensinaram a ser cidadão, eles beberam Quem na fonte ensinou de a ser Paulo cidadão Freire. foi meu pai. Meu pai é homem, é um estadista e ele que me ensinou. A escola é um lugar de ensinar e escolarizar, né? Mas educar, quem educa é a família. Inclusive a professora deu a deixa. Exatamente. A partir de Homens 2023, é que educam, gente. Homens são quem formam cidadãos nesse país. Cuidado com isso esses tá discursos, verdade. viu? E a maioria dos lares não tem homens, é por isso que essa nação tá cheia de delinquente. A professora sabe de tudo, só que usa a informação errada. O seguinte, eu tava falando sobre o A governalismo. fonte é dele, tá, gente? É o próprio achismo. Vai no presídio em maio, você vai ver, se tiver 1.000 prisioneiros lá, 900 mães estão na fila. Vai em agosto, eu vou levar meus filhos agora, eu vou postar, depois a senhora me segue. A senhora pode me seguir? Não faço questão. Eu sigo o Lula. Isso é a democracia. Não faço questão porque eu não concordo com suas ideias. Eu sigo o Lula para ouvir as coisas que ele fala, não tem problema nenhum. Querendo colar na onda, Tem, né? claro. E eu vejo que o Lula tem copiado muita coisa Agora minha. tá todo mundo seguindo o Lula, tem que colar na onda. Eu sigo o Bolsonaro, eu sigo a Simone Tebet. Não, você não vocês só defendem. segue como você apoiou, né? Apoiei e eu erro só uma vez. A senhora vai errar 5 vezes. Espera aí só um pouquinho, deixa eu falar sobre o governalismo. Ela demonstrou que não entende absolutamente nada do assunto. No socialismo, o nome que ela quiser terminar com ismo, tem vaga para todo mundo. Só que ninguém quer. Inclusive ela não quer morar lá. Ela quer que o Brasil seja definido ideologicamente por isso, mas ninguém quer morar lá. Engraçado é que o Lula, que é o patrono da pobreza e da miséria, usa relógios como o meu de 150 mil reais. E nunca empreendeu na vida. Eu te pergunto, o que faz um homem que é amante da pobreza usar relógios Patek Philippe, Rolex de 100, 150 mil reais, coisa que os professores nunca vão usar. Há 40 anos atrás, professores eram tratados como juízes. Quem é mais velho lembra. O professor é sucateado hoje, mas tem um monte de fã que fica defendendo Paulo Freire, que fez coisa nenhuma para a educação, mas cria uma frequência ideológica para enganar um monte de gente boba. Agora eu quero falar algo para você. O governalismo é diferente de capitalismo e socialismo. A professora deve estar esperando um capitalista aqui. Tem alguém que é preocupado com causa humanitária aqui na sua frente, à sua esquerda, né? Eu estou à sua esquerda. E a direita do povo? Eu estou por cima, eu sou do alto, eu não sou de direita nem de esquerda. Isso a gente já percebeu. Dá para perceber mesmo. Quem está por baixo e vitimista sempre vai me olhar para cima. A gente está percebendo O que acontece? O socialismo tem vaga para todo mundo. Você é bem-vindo, mas ninguém quer morar lá, nem o Lula, nem a professora. O capitalismo é o melhor sistema do mundo, pregam por inclusive os próprios socialistas. Mas não tem vaga para ninguém. Só 2% do mundo cabe lá dentro. Quando eu descobri isso, bateu uma indignação no meu coração muito grande. Porque criou-se uma dicotomia, Rafael, onde a gente tem que ficar se opondo. Eu não vim aqui para me opor a ela. Eu não estou contra ela. Inclusive, eu segui a professora e quero ver que realmente ela prega. E quero aprender, estou aberto ao aprendizado. Se o Brasil estivesse crescendo, estivesse avançando, ninguém ia descondenar o Lula e ninguém ia colocar o Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi um bom presidente para a gente colocar lá. Mas qual o conceito de governalismo? Eu estou tentando Vamos entender chegar lá para agora. explicar Só socialismo 30 segundos, e comunismo. 30 segundos. Socialista tem vaga para todo mundo, né? Ninguém está lá, nem ela, que defende isso. Governalismo você Isso é o que vale o a senhor está sua... dizendo, né? Essas Você tá palavras no- você tá no tirou aonde? socialismo? Não, eu estou Você tem querendo iPhone? explicar a diferença. Mas quem disse que socialismo é isso? É isso que a gente vai. Eu vou esperar a minha vez para explicar. Então o comunista pode usar o Patek Philippe de 150 mil reais no braço? Se não houver desigualdade social, ele pode. porque o Então comunismo- tira o relógio do Lula.
30 milhões de pessoas. Vamos começar pelo seu? Mas não tem Pai, jeito, eu vai, prêmio que eu sou empreendedor, eu tenho 20 Vamos começar empresas, minha pelo filha. seu? Alô? Vamos começar? Eu defendo essa mentira que você defende. Eu quero um país próspero. Eu quero que o país de Paulo Freire pare com essa mentira Próspero e vire um pra país quem? de Próspero pra prosperidade. quem? Presta Pra quem? atenção. Próspero para os meus. O Lula é político, sugador do Estado, e aqui está a professora comunista defendendo o uso do relógio dele para a Tec Filipe, e ela falou que só pode usar se não tiver desigualdade. Cadê a coerência no que você está falando? Tem muita. Primeiro lá, gente, vamos lá desmistificar o conceito de socialismo e comunismo, porque o nosso pré-candidato à presidência... Candidato, senhora, corrija por favor, que foi aprovado. Eu estou aqui pela pauta. O professor é desse jeito, Então, ele olha o por que está favor, você escrito e nunca reclama questiona. com a edição, porque aqui está, ó, Pablo Eu estou te Marçal, falando já. pré-candidato Até o dia à 6 de presidência agosto. do Não, é Brasil. ontem, foi validado ontem. Enfim, É candidato. O socialismo e o comunismo Senhora, são eu queria fazer uma doutrinas- pergunta. Tá na minha vez de Eu falar. te corrigi, Estou a senhora na vai minha continuar vez de falando falar. isso? Eu pergunto, você nem falou que era governalismo, agora eu quero. Eu vou falar quero ainda, a senhora tá corrigir ansiosa? sobre socialismo pouco e tempo. comunismo que você falou. Socialismo, gente, é simplesmente uma etapa para se chegar ao comunismo, que é um modelo de idealização. Deus me livre e guarde disso acontecer, que aconteceu na de Venezuela, na idealização Argentina, na política, Bolívia. tá? Em que não se defende a questão que você não pode ficar rico. Comunismo, socialismo Não se defende, são é proibido. ideais em que todos devem ter acesso a tudo. Mentira. A educação, a saúde, a segurança pública. Nós não defendemos o tirar de quem tem. Nós defendemos que todos tenham a mesma oportunidade, Não as defende mesmas porque os bancos condições cresceram mais no e governo as Lula do que em mesmas qualquer outro. oportunidades. É muito fácil vir com um discurso meritocrático, onde eu saio de 20 empresas, eu sou dono de 20 empresas, e quero aplicar empreendedorismo, onde eu tenho um país com 30 milhões de desempregados, mais 20 milhões em estado de informalidade, e quer criar empreendedorismo eu tenho uma num pergunta país rápida pra igual professora. desse. Qual é esse dado de 30 milhões, professor? 30 milhões de está desempregados? no UOL ontem, chegamos na linha de 30 milhões de 33 pobres. milhões. Pobres não, quem 30 está na extrema milhões na pobreza. linha da Não, é miséria. porque a senhora falou de desempregados. 20 milhões na linha informal. Quando a gente fala de mulheres domésticas pretas, elas já estavam no mercado da informalidade, porque esses 30 milhões, aí o IBGE ele Tá errado falta esse dado. sem a carteira assinada. Então, Professora, responde só uma coisa. Eu estou respondendo, Rafael. Nesses 30 milhões, eles são contabilizados quem não tem carteira assinada. Então, nós já tínhamos na linha da pobreza, ou seja, que não era um trabalho legalizado com carteira assinada, esses trabalhos que a gente considera periférico. Então, esses 30 milhões são dados oficiais. Então, é aquilo que a gente fala. E os outros empregos em que esses empregos nem eram contabilizados legalmente. Então, 30 milhões são dados oficiais, mas nós temos aí uma grande onda de miserabilidade que só cresce no último gogoverno. O Lula acabou com a miséria no país? E como defender isso? Acabou. Aham. Ele tirou o país da linha da miséria. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que ele tirou da miséria, sendo que o povo votou? Eu vou explicar para vocês como é que tira a miséria de alguém. É mudando a mentalidade, é o terceiro pilar. que eu Educação, defendo. Paulo Freire. Paulo Freire, é isso aí. Eu já fui da escola pública, não acredito no que ela está falando, que é mentira. Seguinte, não tira, você é programado para ser trabalhador. A senhora Ainda um dia bem quer que você empreender... não virou professor, virou coach. Aham. Eu tenho 400 mil alunos e sou o professor mais bem pago da América Latina. Tá vendo? Eu também tenho meu salário, meu capital humano. É o Eu não melhor tenho de salário todos. não, senhora. O meu é capital humano. Eu não tenho salário, não. Oh, eu tenho que 400 mil eu tô com tanta alunos. dó. Eu tô com tanta dó. Como você vai ter dó de alguém próspero? Você tem que ter dó do seu partido. Não, eu tenho dó, Você tem que ter dó do povo. É da população brasileira que sofre com práticas e discursos como o seu. Oh. Que meritocrata, que quer o quê? Você quer lucro para sua empresa, lucro no Estado, em benefício da população pobre. Então tá bom, vamos lá. Esse Já que você Estado tocou nesse mínimo, assunto... minuto, a um minuto, política Pablo, do Estado concluir. mínimo Então ela tá é bom. histórica. Não, ela é não histórica. defendo Estado mínimo não, Estado Não. necessário. Quanto Estado menos é necessário, bobo... de forma presta mínima. atenção. De Quanto forma mais mínima. bobo... Mas na hora que vem uma É um pandemia, minuto pra mim ou pra é ela? pro SUS que a gente corre. Um minuto, minuto, Pablo. né? Tá. Pra Também já fechar. usei o SUS, mas vamos falar do Estado mínimo. É o seguinte... E não importa de onde É um você minuto veio, meu ou importa seu? de onde você está. Se ele veio da escola pública, não me interessa onde está. Pois não, Adiantou Pablo. nada. Para concluir. Vocês pra que são fechar. alunos da escola pública, você pode seguir dois caminhos, ou dela ou Somos meu. nós. Só tem dois caminhos. Tia Tati o tá aqui, caminho gente, defendendo vocês. segue a tia Tati, que conversa fiado, e o herói dela é Paulo Freire. Sempre. E o meu são as pessoas que movem esse país. Eu vou fazer uma pergunta para ela, não vai dar conta de responder, mas o que seria do mania Estado? de querer desqualificar seu adversário, meu Mas você nem respondeu. por Não que dá que tempo Uai, da, mas- da pergunta, é só para concluir. É 15 desqualifica e segundos. pergunta, ou você pergunta e depois desqualifica. Então, Isso não é reconta meu necessário. tempo que eu vou falar de novo, que ela Mas entrou. não tem jeito. Claro que tem, ué. Não tem como, Não é porque meia democrático? hora. Meia hora só. É, então eu quero um 30 minuto de minutos, novo, ué. 30 Ela entrou minutos. de novo, ué. 30 segundos. Seguinte,
Corta todas as 20 milhões e 800 mil empresas para você ver a paixão que esse povo vai ter. Não vai ter nenhum real, porque o Estado não é gerador de receita, o Estado é tomador de receita. Qualquer político tipo dela de estimação que promete emprego é mentiroso, quem dá emprego é empreendedor. Nesses 1.460 dias, nós vamos abrir 10 milhões de empresas, sabe por quê? Porque eu vou convencer professores com a mente cauterizada igual a dela a se tornar empreendedor. Inclusive o Estado vai bancar, tá? Vou zerar a taxa de financiamento para professor que foi enganado pelo Paulo Freire abrir seu próprio negócio. Eu sei que eles estão numa luta, eles estão nem aí pro Brasil, esse povo. O que eles querem, de fato, é azucrinar a vida de mais gente e vir com esse papo de mentira. E se você, Lula, tivesse tirado esse tanto de gente da pobreza, o Brasil ia se tornar a maior nação do mundo. Na verdade, você só passou o fio do bigode, engana todo mundo igual nos seus discursos. E uma pena ver professores tão desqualificados que são militantes e principalmente dentro de sala de aula.